Horas e 27, atenção, gente. O direito de família é o ramo do direito civil que trata das relações familiares e obrigações decorrentes dessas relações. É uma área muito abrangente, muito importante, que contém normas que abrangem a organização, estrutura, proteção da família. Semana passada recebemos uma série de perguntas no WhatsApp. Essas perguntas, elas estão aqui comigo. Então vamos receber agora, aqui no nosso BG Manhã, o defensor público, o doutor Marcos Feitosa. Disse para ele da admiração que eu tenho desse trabalho que é Defensoria Pública, que na verdade é um grande sacerdócio. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bom Sérgio, dia. mais uma vez aqui, é um prazer. Eu sempre digo que é uma satisfação renovada estar nesse balanço que balança tudo, né? Enfim, bom dia também, telespectadores. E a gente está aqui para tentar dirimir algumas dúvidas que sempre chegam, né? E nessa área mesmo, como você bem colocou, direito de família, que é a base de tudo, né? Beleza. Família é a base da sociedade. É aí que a gente se insere mesmo, né? E se inspira. Exatamente. Você vai me permitir o seguinte, gente, eu vou omitir os nomes, até para que as pessoas não se exponham. Até eu tenho os nomes aqui, mas eu próprio vou me permitir, em nome do bom jornalismo, deixar de lado esses nomes. São várias perguntas, vamos objetivá-las o máximo possível. Perfeito. Doutor, estou me separando do meu marido. Ele disse que se eu pedir pensão para meus filhos, ele vai conseguir a guarda deles na justiça. Estou com muito medo. Ele pode realmente fazer isso? Então, veja só, o fato da pessoa, da mãe no caso, né? A pergunta é se ela pedir a separação, vai correr o risco de perder a guarda. De perder a guarda. Ameaças. Não há. Veja só, quando há uma separação, e hoje também, não existe mais também aquela máxima de que a guarda sempre será da mãe. Até a pergunta é muito oportuna, porque hoje já não tem mais essa absolutividade. É claro que hoje o princípio que vai orientar é o de melhor interesse para a criança. O fato da mãe ficar com a guarda, ela terá o direito de requerer a pensão. E se o pai não pode estar com essa ameaça de se você pedir a pensão, eu vou tirar a guarda, como se ele previamente, vamos imaginar, talvez, a situação seja de que ele tenha uma economia melhor, tenha já sua estabilidade melhor economicamente falando, mas isso não é garantia para que fique com a guarda. Então isso é importante deixar bem claro, frisar de que o fato de que o pai possa ter um poder aquisitivo melhor do que o da mãe, isso não é o suficiente para ser o detentor da guarda. Vamos tranquilizá-la, portanto. Com toda certeza. Doutor, meu companheiro quer se separar e se recusa a dar a minha parte na casa que compramos durante a relação, que está só no nome dele. Eu tenho ou não direito sobre essa propriedade? É importante salientar, né? Comprou durante a relação, só que está no nome dele. No nome dele. Então, aí é a situação de quem vive em união estável. Então, a gente tem várias composições de famílias, de entidades familiares, como a gente chama. Tá. Então, a Constituição traz a entidade familiar, o casamento, né, que justamente na verdade, é a entidade originariamente mais conhecida, e também temos outras formas de composições familiares, como é a união estável. Então, no caso da união estável, é óbvio que se você comprovar que a aquisição se deu durante a relação, você terá, sim, direito à meação. Mas aí, como é que fica se está só apenas o nome dele? Então, daí a necessidade de uma instrução no processo judicial, quando você vai adentrar com a ação. Então, a questão da união estável, eu não tenho nenhuma aversão ao Instituto, muito pelo contrário. Então, até porque pela informalidade as pessoas acabam realmente se unindo. Mas eu sempre chamo a atenção de que o casamento, por mais que possa parecer burocrático, mas ele dá uma certa segurança nesse aspecto. Não é que o companheiro, não é que quem vive em união estável não tenha também proteção estatal, mas o casamento, o pessoal pensa que é mais formal, quando, em verdade, a formalidade, às vezes, acaba sendo muito maior quando você se encontra em união estável. Por que eu digo isso? Porque o casamento ele já está
assim, delimitado, vamos dizer assim, porque você já tem a data que você contraiu aquele matrimônio, você já teve a escolha do regime ali definido na hora que você vai contrair o matrimônio, e a união estável você fica muito, às vezes, refém das provas. Eu convivo com uma pessoa há 5 ou 6 anos, aí vai para a justiça, a pessoa diz que está comigo há 10 anos. Por que a pessoa quer demonstrar que já está comigo há 10 anos? Porque eu tenho um bem que eu adquiri antes da união. Então, se perante a justiça você prova que conviveu um período bem anterior, aquilo que realmente a gente vive, a gente vai tentar, né, partilhar um bem que às vezes não faz jus à outra parte, ou seja, não tem direito. Então, no caso da pergunta, o fato de estar somente no nome de uma das partes não significa dizer que você não vai ter direito à meação. Agora, você vai necessitar de prova. Provar. Beleza. É bem explicado e importante também que isso funciona e serve para muita gente que está nos assistindo nesse momento. Doutor Marcos, eu estou amigada, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, amigada é bom, estou amigada há mais de 12 anos, né? Mas não temos nenhum papel para demonstrar isso. Se um dia vier a me separar, não terei nenhum direito, acho que de alguma forma você explicou. Perfeito, não é? Exatamente, acaba fazendo um link com a pergunta anterior. Tudo vai depender das provas. Então, e quais seriam essas provas? Então, só aproveitando para... Como é que eu provaria isso? Existe, a gente chama, a prova testemunhal. Somente é o suficiente? Pode até ser, mas é um conjunto de provas. Então, se você tem fotografias, se você tem postagens e hoje, né, a rede social já facilita muito nesse sentido. Beleza. Sou pai e minha ex não permite que eu veja o meu filho. O que eu posso fazer para conseguir os meus direitos? Muito boa pergunta. Sou pai e minha ex, a gente atende na Defensoria Pública muitos pais que reclamam, para pagar a pensão eu sou pai, para visitar meu filho eu não tenho direito nenhum. E aí a gente pergunta, qual foi o dia que você recorreu à justiça para perseguir esse direito? Porque quando você deixa de pagar a pensão alimentícia, no instantinho a mãe vai lá e com todo direito, quando eu digo que a mãe vai lá no instantinho, não é que esteja fazendo errado, não. Tem que ir mesmo, porque pensão alimentícia é coisa sagrada. Né? Então não é para ontem, não é para hoje. É séria não é? A coisa, então a coisa é séria. Então, quando você deixa de pagar a pensão alimentícia, você de logo vai ser surpreendido com a ação de alimentos. Então, como é que eu vou verificar, vou poder participar mais da vida do meu filho? No momento em que eu entro também. Se há esse impedimento, que diga-se de passagem, né? É um absurdo, né? Que se... Alienação parental. Até pode desencadear uma alienação parental. Eu digo assim, é um absurdo, porque às vezes as mágoas pessoais do casal vão ser transferidas para os filhos, né? Não pode utilizar o filho como essa moeda de barganha. Enfim, então, assim como se pode reclamar alimentos, também o pai que está privado desse direito de visitação, ele entra com ação de regulamentação de visita, e aí o juiz vai definir. E se ainda assim, só aprofundando um pouco mais, se ainda assim, mesmo com a determinação da justiça que eu tenho o direito de visitação, finais de semana, ou enfim, ou semanalmente um dia, ainda assim a mãe não permitir que eu leve a criança ou que eu a veja, eu entro com uma ação que é muito mais incisiva, que é de busca e apreensão. É uma ação dolorosa porque busca e apreensão, entendo que deve ser utilizado em último caso. Que imagine ver seu filho ser arrastado por oficial de justiça, por policial. É muito. Inclusive, pode até gerar um certo dano para o próprio filho. Então, se antecipe. E, aliás, já por tabela, o doutor acabou respondendo. Me perguntam, a visitação não pode ser negada por atraso de pensão? Já está respondido. Gestante pode pedir pensão do pai da criança? São os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos, sim. Essa foi uma lei que veio em boa hora. Enfim, porque normalmente só se pagava a pensão depois que a criança nascia. Se o pai não registrasse, você teria que ingressar com ação de investigação de paternidade, normalmente acumulada com pedido de alimentos, e só doravante é que você teria direito a uma pensão. Agora não. Se a mulher está gestante, aí com a prova da gestação, né, tem que ter a prova de que ao menos você está gestante, e com indício, o que é bom nessa lei é porque não há uma necessidade
necessidade de uma prova cabal, uma prova inconteste de que a outra pessoa é o pai. Certo. Mas indício, também esses indícios, a gente não pode ser de forma irresponsável, para que você não ingresse, a mulher está gestante, Sérgio é o suposto pai. Aí daqui a pouco está lá na folha de pagamento. Papai Sérgio. Papai Sérgio, né? Então não pode ser se atirando, que lamentavelmente acontece na prática de ingressar com os alimentos gravídicos, depois, quando se vai fazer o exame, a criança nasce, depois posteriormente o exame de DNA, e percebe-se que não era aquele o pai. Então, e aí como resolver essa equação, né? Porque alimentos em tese, eles não são devolvidos, mas até lá você já teve que pagar. Então, os alimentos gravídicos, os alimentos gravídicos, eles são destinados à mãe. Não é no primeiro, não é em princípio o feto, não é Perfeito. Não é sim para poder justamente a gestante fazer seus exames regulares e poder ter um parto com mais tranquilidade. Aprendi mais uma, doutor. Muito bom. Para fechar, pessoas do mesmo sexo podem se casar, só para encerrar. Pronto, pessoas do mesmo sexo podem se casar? Pode, mas essa pergunta é muito boa, porque o nosso país já legalizou o casamento homoafetivo, que é a expressão que a gente utiliza hoje, casamento homossexual, casamento homoafetivo. Não há legislação. Então, muitos divulgam, agora o Brasil já legalizou o casamento homoafetivo. Não, não há lei. Porém, há a possibilidade de contrair matrimônio entre pessoas do mesmo sexo por uma determinação do Judiciário. Existe o Conselho Nacional de Justiça que editou uma resolução, que é a Resolução 175, que permite que pessoas do mesmo sexo possam contrair matrimônio. Fechado. Estou com um cronômetro aqui na minha mente, doutor Marcos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Informação é a chave de tudo. Muito obrigado, e espero que a gente possa ter contribuído um pouco mais para os esclarecimentos no direito de família. Mais uma vez. Muito obrigado, parabéns, doutor. 7h39.